sabato a todos com a parte de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Hoje nós vamos falar sobre as objeções dos protestantes, dos pentecostais, que eles usam contra o Santo Sábado. Vou mostrar aqui alguns textos, fazer algumas perguntas aqui, que vai responder nossa querida irmã Deuselene Souza. Vai nos responder a respeito das objeções dos pentecostais a respeito do sábado. Eu vou iniciar aqui em Colossenses, o capítulo 2 e o verso 16 e o verso 17. Diz assim: ninguém pois vos julgueis por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui, irmã, segundo esse verso aqui bíblico, de Colossenses 2, 16 e 17, aqui o sábado do quarto mandamento da Santa Lei de Deus cai por terra para nós não mais guardar o dia santo de Deus? Em primeiro lugar, paz seja convosco, né? E com certeza não, né? Aí a gente está falando de qual sábado? Nós fiquemos por sábado, por lua nova, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, mas a realidade é Cristo. Está falando daquele sábado que apontava para Cristo, né? Aquele sábado simbólico, aqueles sábados cerimoniais. Porque para quem conhece a história, no Velho Testamento, existia vários sábados. Não existia só o sábado do sétimo dia. O sábado do sétimo dia é o sábado da criação. Mas existia um sábado cerimonial, um sábado que caía qualquer dia da semana. Podia cair quarta, quinta, sexta. O dia 17 do mês era um sábado, né? O dia das trombetas era um sábado. Então, tinha pessoas que ainda estavam guardando esse sábado, né? Mas isso era sombra do que havia de vir, que era Cristo. Mas o término foi em Cristo. Quando Cristo veio, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, essa lei simbólica passou, né? E a gente ficou agora só com o sábado do sétimo dia, porque o sábado do sétimo dia não era sombra. O sábado do sétimo dia ele foi estabelecido na criação, antes mesmo que existisse a lei de Moisés, né? Quando Deus criou o mundo, ele criou os 6 dias, no sétimo dia ele santificou e abençoou o sábado. Por isso nós guardamos o sábado hoje. Então o sábado não é uma sombra, mas sim ele foi abençoado por Deus no começo, né? A criação. Então aí está falando justamente do sábado cerimoniais, os sábados cerimoniais, que é aquilo que representava o sacerdócio de Cristo, né? Então isso aí é porque as pessoas não entendem que tem duas leis, tem a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, é aquela lei que a Bíblia diz que é mais fácil passar os céus e a terra, mas não cairá nem um tio sequer da lei. E tem a lei cerimonial que apontava diretamente para Cristo, que ao Cristo vir aqui na terra, aquela lei se cumpriu, né? Então esse sábado do Antigo Testamento, esse sábado que representava o sacerdócio de Cristo, representava o sacerdócio de Cristo, não, o sacerdócio do Velho Testamento, tudo se cumpriu na morte de Cristo, né? Então, isso é que significa esse texto aí. Não tá querendo dizer que o sábado está abolido. Então ficou bem claro, os sábados daqui de Colossenses 2, 16 e 17 é os sábados cerimoniais, não o sábado do quarto mandamento. Irmã, mas eu quero também que você explique aqui em Gálatas, capítulo 4 e o verso 12. Diz assim, o verso 8. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a Deus os que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardar dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Mais uma vez eu pergunto, é o sábado do quarto mandamento caído por terra para nós não mais guardar o santo dia do Senhor? Aí você vê que Paulo está repreendendo aos Gálatas, falando que outrora, quando eles não conheciam a Deus, né, eles serviam a Deus que por natureza não são. Aí ele diz, vocês guardam, ainda continuam guardando dias, meses, tempos e anos. Ali Paulo está falando para o povo que não conhecia a Deus. Ele não está falando para o povo de Israel, não.
entendeu? Está falando para o povo gentil, o povo que era idólatra, para o povo que era pagão, né? E quando o povo era pagão, o povo guardava os dias do paganismo. Por exemplo, qual é o paganismo hoje nos nossos dias atuais? O domingo é um dia pagão. O domingo foi estabelecido por quê? Pelo dia do sol. Os pagãos guardavam o sol e ali eles adoravam o sol e eles guardavam o domingo, né? Que é o primeiro dia da semana que representava o dia do sol, né? Então, por isso o domingo é um dia pagão, é o dia do paganismo. Natal, essas festas natálicas, tudo são do paganismo, né? Representa o tambor e tudo mais, né? Ano novo, tudo é pagão, né? Então, Paulo está falando ali sobre o paganismo, que aquele povo, quando não conhecia Deus, ele guardava dias, meses, tempos e anos, festas pagãs. Mas agora que eles conheceram a Deus, o evangelho foi pregado para eles se converteram, como eles continuavam ali com esse rudimento fraco, pobres, mesquinho, né? Guardando ainda dias, meses, tempo e ano. Por exemplo, como depois que você aceita Jesus, você pode guardar o domingo ainda? Você sabendo que isso vem do paganismo, o domingo não existe na Bíblia nenhuma passagem para nós guardar ele. Pelo contrário, ele é o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho é o domingo, né? Então, isso vem do paganismo. Como pode um cristão dizer que é cristão e guardar o domingo? É isso que Paulo está repreendendo, que os pagãos guardavam ainda aqueles dias do paganismo, os cristãos. Os que se convertiram ao cristianismo, ainda estavam com aquele rudimento fraco, pobre, né? Então, essa repreensão aí não é para o povo de Israel que guardava o sábado, mas sim para os pagãos que se converteram ao cristianismo, que ainda continuavam naquele rito do paganismo. Continuaram na prática de guardar o domingo ainda, né? E o dia do sol, o Natal e por fim, né? Todas as festas pagãs. Então é bem claro aqui, né, como a irmã explicou, que não é para o sábado do quarto mandamento. Agora eu quero que você explique, irmã, sobre aqui em Marcos capítulo 2 e o verso 28 diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus Cristo é Senhor do sábado. Eu já cansei de ouvir os protestantes pentecostais dizer, né, que eles não guardam o sábado porque Jesus é Senhor do sábado. É um argumento para eles muito forte. Jesus ser o Senhor do sábado, pronto, o sábado caiu por terra. Realmente as coisas é assim? Olha, irmão, esse texto é um texto muito simples de se entender. Jesus é realmente o Senhor do sábado. Agora, por que Jesus é o Senhor do sábado? Quem foi que criou o sábado? Foi Jesus. Quem foi que abençoou e santificou o sábado? Foi Jesus. Então, por Jesus é o Senhor do sábado, porque foi Ele que estabeleceu o sábado por causa que Ele queria o bem para nós. Ele queria que nós descansássemos um dia. Porque a pessoa trabalhar do primeiro dia ao primeiro dia ia ficar muito exausto, ninguém suportava isso, né? Então ele estabeleceu um dia para nós e ele estabeleceu o sábado, o sétimo dia. Por isso ele é o Senhor do sábado. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente diz que Jesus é o Senhor do sábado, e é verdade. Agora eu pergunto, quem é o Senhor do domingo? Será que Jesus é o Senhor do domingo? Entendeu? Porque Jesus, ele não estabeleceu o domingo, né? Nem existe o nome de domingo na Bíblia, né? Existe o primeiro dia da semana, o dia de trabalho. O domingo foi instituído pelo paganismo, como eu falei anteriormente, né? O paganismo guardava adorava o sol, e por isso, como o domingo é o primeiro dia da semana, eles guardavam o domingo, como se for o dia do sol, né? Então, por isso que o Senhor é o dia do sábado, por isso que o sábado é o dia do Senhor, né? E por isso que Jesus é o Senhor do sábado. Mas agora eu pergunto, quem é o Senhor do domingo? O Senhor do domingo é o papado, é o diabo, é o paganismo, porque foi eles que estabeleceram o domingo como dia de guarda. Então esse texto aí não é nada contra o sábado, pelo contrário, é a favor. Está falando quem foi que criou o sábado, quem foi que instituiu o sábado foi Jesus. Por isso ele é o Senhor do sábado. Muito bem. E olha, também eles apresentam, os pentecostais apresentam que, como está escrito aqui, ó, Marcos capítulo 2, o verso 23 diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. Os discípulos, ao passarem, colhia espigas, advertiram os fariseus: vê, porque faz o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu:
Nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então aqui eu quero fazer duas perguntas. A primeira é esta. Aqui os discípulos passaram a comer espigas. Os fariseus, né, disseram que reclamaram para Jesus isso aí. Então hoje é usado como objeção. Os pentecostais usam como por essa questão de os discípulos colher espigas que me disseram para comer. Eles creem que eles podem agora fazer tudo de disseram para... ou seja, eles creem que não devem mais guardar o sábado por essa razão. Irmão, é o seguinte, isso é uma coisa que eu fico até impressionada como as pessoas estão uma mente tão pequena para não entender as coisas de Deus. O próprio Jesus aí já explicou que na hora lícito, o que o discípulo fez não foi lícito, mas ele estava com fome. E a mesma coisa que Davi fez, né? Ele falou: olha, Davi comeu o pão que na hora lícita ninguém comia, não ser sacerdote. Se Davi tivesse comido aquele pão sem necessidade, sem fome, ele teria morrido, ele não podia comer. Mas Davi estava no mangute, ele comeu aquele pão e não foi pecado para ele. Ele falou a mesma coisa, o discípulo está voltando com fome da igreja, ele vem da igreja, né, passaram pela seara. Então, eles pegaram essas espigas e comeram. Como é por necessidade, como ele falou, né, que está por causa do homem, né? Depois comer por necessidade, então eles não pecaram também. Por quê? Por essa mesma razão, né? Que o sábado foi por causa do homem. Por que o sábado foi por causa do homem? Porque Deus fez o sábado pensando em nós. Nós tínhamos que ter um dia para repousar, né? Então por esta razão que o sábado foi por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus não foi fazer o homem para ter um dia para ele descansar, não. Mas Deus fez um dia para o homem repousar. Mas Deus não falou: vou fazer esse homem aqui porque eu vou ter que fazer um dia para ele descansar. Não. Mas eu vou fazer esse dia aqui para o homem descansar. Então o sábado foi por causa do homem. E o homem que não obedece a Deus é aquele que não guarda o sábado. Porque se Deus achou necessário nós descansar no dia, é porque é necessário, né? Então a desobediência do sábado é uma desobediência a Deus. Porque se Deus não quer necessidade de guardar o sábado, ele está por causa de nós, pois é porque nós precisamos de guardar o sábado, né? E tem pessoas que dizem: não preciso de guardar o sábado. Eu não preciso, Deus errou nisso aí. Quando a pessoa diz que não precisa, está falando que Deus errou em estabelecer o sábado. E ele não erra. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Se realmente ele fez um dia para descanso, é porque nós precisamos de um dia para descanso. Você já respondeu a outra pergunta que eu disse a fazer, que era sobre o que você respondeu aí. O sábado foi feito, estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Então realmente você já respondeu. Eles usam dizendo que por causa que o sábado foi por causa do homem, é uma razão para ele não guardar mais algo, como você já explicou. Foi feito para o homem, que o descanso foi feito para o homem, agora o homem vai deixar de descansar nesse dia, né? Por exemplo, fazer uma comparação. Se eu quiser uma roupa só por causa de você, eu vou fazer essa camisa aqui só por causa do irmão Joanão. Eu quero que o irmão Joanão use essa camisa. E agora você descansa aquela camisa. Não, foi feito por causa de mim, eu não vou querer usar. Esse negócio. Então, isso aí também se é só por causa do homem, porque é necessário que o homem tenha um dia de descanso. E quem não obedece está com rebelião contra Deus, não aceita o que Deus quer, o que Deus faz. Eu também quero... eles usam também os pentecostais, as igrejas domingueiras, que em certo sentido eles têm uma rebelião contra a Santa Lei de Deus. É certo que tem muitas almas sinceras enganadas nessas igrejas. Por isso que tem a última mensagem de misericórdia: sai dela, povo meu, sai dessas dominações erradas,